essa chave privada. Existem muitos vírus aí relacionados com criptomoedas. Inclusive, esses dias eu estava falando com um outro amigo que manja desse lance de hack e vírus. Até o Leandro pode me confirmar aqui. Ele disse que existe um vírus que, quando você está navegando no seu PC, ele fica, sei lá, fazendo print da sua tela de tanto em tanto tempo e mandando para o hacker. E a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. É verdade isso? Sim, é verdade. Tem esses trojans mais novos, né? Inclusive, eu acho que no canal do Gabriel Pato, ele destrincha um vírus desse, do começo ao final. Eu recomendo para vocês darem uma olhada depois, se vocês quiserem aprofundar mais nessa parte de tecnologia. Ele destrincha um vírus desse, e o vírus faz exatamente isso. Ele fica tirando print da tela e mandando para um centro de controle, que é o centro de controle do hacker. E o mais interessante desse vírus que ele apresentou é que o vírus vai atrás justamente de quê? De carteira de criptomoeda da web, tipo carteira da blockchain.com, por exemplo, né? Que é a carteira que fica salva no navegador. O vírus já vai direto lá no armazenamento do navegador para poder buscar o que tem lá dessa carteira blockchain.com e mandar para esse centro de controle também. Entendeu? Então, provavelmente um vírus desses te infectou, vô, infelizmente. Provavelmente. A Paula Torres falou ali, ó, que provavelmente o John McAfee pode ter sido vítima do governo. Eu tenho o mesmo pensamento. Parece que ele começou dizendo que ia expor algumas coisas lá do governo, quando vê o cara apareceu morto. E ele disse antes, algum tempo antes de morrer, que ele jamais ia cometer suicídio, né? Coisa desse tipo. Então, tem algumas teorias da conspiração aí. Falando então, nesse lance do print que acontece no computador, imagina você, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas eu fui hackeado, eu não salvei no e-mail, eu não fiz print, eu não. A seed, né? Eu estou falando da seed, quando a gente cria toda a carteira de criptomoeda, seja de computador, de celular ou carteira física, é gerado o que nós chamamos de seed, ou frases mnemônicas, né, que são geralmente 12 palavras, 12, 18, 24 palavras. Então, essas palavras, elas fazem parte de um padrão universal que nós chamamos de BIP39. Então, por exemplo, se uma carteira desaparecer, sei lá, SafePal desaparecer, com essas 12 palavras, você consegue baixar uma Trust e recuperar suas criptomoedas usando elas. Você pode recuperar numa Trezor, pode recuperar em qualquer carteira que é compatível. Eu sei que a Trezor, a Trust, a SafePal, a Coinomi, são tudo carteiras compatíveis. Até a Clever também, andei testando a Clever na compatibilidade do BIP39, eu consegui recuperar saldos da carteira Trust que eu criei, recuperei na Clever. Então, nisso, muitas pessoas podem pensar, poxa, eu anotei só num papel, como é orientado. Como é que o cara teve acesso às minhas moedas? Então tá aí, essa deve ser uma das maneiras que os caras... Daí o cara tá ali, fica a seed exposta e você anotando, e o troço fazendo print, fez um print da seed e já era, acabou. Acabou, e não só isso, né? Muitas carteiras, quando você desbloqueia a carteira está no computador, a seed fica em memória, na memória do computador, e tem vírus que vai na memória pegar isso daí a tua seed que está lá, né? Porque essa seed, as 12 palavras, nada menos é do que um número, tá? Isso é um número bem grande, e essas frases mnemônicas, a gente chama de mnemônico justamente por isso. É uma frase para você se lembrar desse número, e esse número é a tua chave privada, né? E se esse número está lá na memória do computador, um vírus consegue ir lá e surrupiar isso da memória do computador, que é um problema que as hardware wallets vieram para tentar resolver, porque como essa frase, como esse número fica armazenado dentro do pendrive da hardware wallet, aí não tem como o vírus ir lá no pendrive e pegar esse número. É basicamente só isso que é a hardware wallet, é um lugar para guardar essa seed, que não seja na tua máquina, na tua memória RAM. Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender Bitcoin e Ethereum. Bitpreco.com.
Legal. E ela serve também para a assinatura, né, da transação. Sim, você E precisa. quando nós enviamos simplesmente de um app, sei lá, Trust ou SafePal ou qual é o nome de app, a gente, com o toque do nosso dedo aqui e tal, a gente consegue enviar, né? Sabendo a senha, coloca a senha, é feito o envio, é feita a assinatura da transação. Agora, com uma carteira física, como o Trezor, SafePal física ou a Ledger, por exemplo, a assinatura precisa de um clique, uma interação humana, né, para acontecer. Por isso que nós consideramos as hardware wallets carteiras muito mais seguras. Deixa eu ver aqui, ó, tem uma dúvida aqui, nós já vamos falar sobre a Trust Wallet e vamos dar aqui dica para vocês de como criar uma carteira segura, entendeu? Uma carteira até sem custo, porque eu vejo que o pessoal fala, carteira segura é cara, eu não tenho dinheiro para isso. Então nós vamos ensinar vocês aqui daqui um pouquinho como criar uma carteira segura, basicamente uma hardware wallet. Vamos lá. Tem aqui também o Caperuto. O Caperuto mandou 5 conto e disse que caiu num golpe na semana passada. Apareceu na SafePal uma alpaca. Eu fui transferir e dizia para linkar o site, cliquei e sacaram 5K em link Matic em seguida. Pois é, cara, eu não sei o que aconteceu aí. Você, provavelmente, no mínimo, esse site deveria estar pedindo a seed. Isso, os caras estão fazendo muito disso. Criando sites falsos. Eu vi um site falso da carteira da Trezor. Era igualzinho o site original, daí só que quando você clicava em conectar a carteira, ele pedia para você digitar a seed. Uma coisa totalmente maluca. A gente sabe que a Trezor você só conecta, clica no botãozinho ali e pronto, está liberado. Pedia para botar a seed para liberar a carteira. Coisa maluca essa. E tem gente que cai. Não caiam nessa, gente. Se pedir seed para vocês, sai correndo. Sai correndo. Se pedir as 12 palavrinhas, cara, você só digita essas 12, só precisa digitar essas 12 palavrinhas na hora de restaurar a tua carteira. Né? Na hora que você, eu apaguei minha carteira, deixei as criptomoedas lá, daqui a 2 anos eu quero resgatar esses bitcoins que eu coloquei nessa carteira para poder vender. Aí você vai usar a seed de novo, entendeu? Mas tanto a gente recomenda que você guarde a seed no papelzinho, com papelzinho de caneta, não tira print, não tira screenshot, não tira nada, porque é justamente para manter ele longe de qualquer olho. Quem tem visão sobre essas 12 palavras tem acesso ao teu dinheiro. Esse é o resumo básico da seed. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó, do John Frum. Carteiras no celular estão sujeitos ao mesmo ataque? Estão sujeitas ao mesmo ataque, sim. Tem vírus para celular também. Tem vírus para celular que vai atrás de carteira de criptomoeda. Tem exposição em memória também. Tá? Se o teu celular tiver um root, por exemplo, ele pode tentar usar o teu acesso de root para acessar a memória de uma carteira. Então, a carteira para celular, se você usa ela para muitas coisas e corre o risco de cair num vírus, ela é tão insegura quanto usar num computador que você usa para várias coisas e corre o risco de você acabar pegando um vírus. E não confia em antivírus, porque vírus novo, antivírus não pega. O antivírus só vai pegar um vírus depois que ele já é conhecido aí por 2, 3 meses, aí é que o antivírus começa a pegar, mas nesse meio tempo, cara. E aquele lance que a gente estava conversando até lá do grupo com os alunos do Bitcoin Sem Segredo, sobre aquele lance da sandbox, que no celular os aplicativos não se comunicam, diferente do computador. Isso. Tanto sistemas operacionais iOS. A iOS, na verdade, começou mais com isso, mas o Android também tem suporte a sandbox, que é quando você não tem root ou quando você não tem jailbreak, no caso do iPhone, né, que é a mesma coisa, os aplicativos eles têm uma sandbox e eles ficam protegidos dentro daquela sandbox deles. Os outros aplicativos não conseguem acessar dentro desse app, tá? Então ele tem essa proteção da sandbox, mas mesmo com isso, o seguro morreu de velho, né? Mesmo tendo essa segurança da sandbox, e isso é nas versões mais atuais do Android, tá? Se você está usando uma versão muito antiga do Android, esquece, não tem sandbox. Mas
Se você está numa das versões mais atuais, mesmo tendo isso, se você usa esse celular para guardar uma quantidade grande de criptomoedas, não usa ele para mais nada. Usa ele só para isso, pega um outro celular para você poder fazer outras coisas, etc. Agora, a minha recomendação mesmo é você ter uma hardware wallet, né? Você que não quer, tipo, estudar a complexidade de como montar um sistema 100% seguro, com isolamento de memória e tudo mais, né? Porque o pessoal que é mais técnico até consegue bolar essas super máquinas, onde ele tem totalmente isolamento de memória, disco criptografado e tudo mais, mas se você não quer chegar nesse ponto, eu recomendo que você tenha uma hardware wallet, na feita que os teus investimentos cheguem numa quantidade que o valor da hardware wallet já começa a se tornar insignificante, eu recomendo que o cara pegue uma hardware wallet para poder guardar lá dentro.